Hoje nós vamos dar início à nossa primeira aula remota com o nono ano. Nosso tema da primeira unidade é sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, como todos assim esperam, é um dos melhores assuntos a ser discutido aqui. Primeiro, nesse texto você observa o depoimento de um jovem italiano que resolveu ir combater os nazistas pelo lado francês. Está aí o depoimento, vocês podem observar, ler o relato dele despedindo de sua mãe. Nós temos aqui os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Nós temos que observar que esses dois conflitos, eles foram questões assim extremamente políticas, relacionadas à economia e à política mundial daquela época. Podemos dizer que a Segunda Guerra Mundial ela foi uma extensão da Primeira Guerra Mundial. Diante disso já se percebe, o final da guerra ficou tudo mal resolvido. Então, no final da Primeira Guerra Mundial foi assinado o Tratado de Versalhes, que nada mais era do que uma série de imposições para a Alemanha. Você pode observar aqui que é o que fala. Tá? Tudo da Alemanha vai ser reduzido, inclusive o exército. Tá? Passou a ser apenas de 100 mil homens e todos os tanques de guerra foram eliminados. Diante disso, o governo alemão, o chefe alemão chamado Führer, então ele começa com um avanço nazista, crescendo então uma nova política de centralização do poder, de discriminação social, eliminação de raças consideradas inferiores dentro da Alemanha, passando assim a obedecer todas as ordens e as indenizações que o Estado alemão tinha que pagar aos países que foram envolvidos na Primeira Guerra Mundial. E então, desrespeitando ao Tratado de Versalhes, de 100 mil homens que fazia parte do exército alemão, esse número passou para 3 milhões de homens. Tá? Isso aí é uma forma de que o governo alemão vinha se preparando para fazer uma grande revanche aos países que humilharam a Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial. Nós temos aqui uma apresentação do que seria a Alemanha daquela época. 30 de janeiro de 1903, Hitler assumiu o poder. Depois nós já temos mais embaixo, 29 de setembro de 1938, a Conferência de Munique. Nós temos toda uma legenda aqui explicando as situações. A cada mapa, recorra à legenda. O ensaio geral. O ensaio geral da Segunda Guerra Mundial foi uma guerra civil que ocorreu dentro da Espanha. Você pode ler o texto, está aqui, e não foi nada diferente. Foi uma guerra civil que ocorreu dentro da Alemanha após o processo político eleitoral. Isso a partir de 1931. A República Espanhola ela enfrentou uma série de problemas políticos entre conservadores e socialistas que se alternavam no poder. E o outro lado, que era apresentado pela direita. Tá? Nós temos aqui, então, dois lados, dois partidos políticos se confrontando dentro do território espanhol. Então gerou uma guerra interna dentro da Espanha. E Hitler se aproveitou desse momento para, digamos assim, fazer um estágio com seus soldados, com seu exército dentro da Alemanha. Aí, dentro da Espanha. Desculpe o erro aí, a falha. Dentro da Espanha. Hitler foi um teste assim para o exército alemão. E a cidade de Guernica, na Espanha, sofreu assim um terrível ataque da Força Aérea Alemã. Inclusive, isso é apresentado num quadro de uma tela de Pablo Picasso chamado Guernica. Luftwaffe, então a Força Aérea Alemã, foi também conhecida como Luftwaffe. Então, a cidade está aqui, Guernica, tá? É para apresentar bem como o exército alemão fez essa experiência aqui, com eficiência dentro da Espanha. Nós temos a situação do Japão e da Itália.
A Itália, ela sai da Primeira Guerra Mundial com uma vitória assim, um pouco, digamos assim, pequena, mas significativa da Primeira Guerra Mundial, principalmente quando a Itália abandona a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança. Ela abandona, vai para o lado da Tríplice Entente, em troca do território que está apresentado aqui, os Alpes, tá? E uma pequena região próxima ao Mar Adriático. Então a Itália recebe esses territórios e então muda de lado. O Japão, se você observar o caso do Japão no final da Primeira Guerra, ele era considerado já uma grande potência na Ásia. E aqui neste tópico, neste parágrafo, você observa a preocupação do governo alemão em fazer a conferência de Munique e então firmando aqui uns acordos. Por exemplo, com a Itália, firma um acordo com a Itália, arruma Berlim e logo depois um acordo chamado Pacto Anticomitê. E já anexa aí o Japão, formando então uma grande aliança chamada Eixo. Roma, Berlim e Tóquio. Está aqui o mapa apresentado, tá? Da parte, esse mapa apresenta aqui, vocês podem observar, ele apresenta o expansionismo japonês pelo lado chinês, se você observar, pelo lado chinês aqui, tá? Pode observar do lado da China que o Japão então tenta conquistar. A Conferência de Munique, ela é uma conferência para fechar acordos, tá? Para fechar acordos. Você observa, é uma conferência para negociar atos, anexações que estavam ocorrendo em governos como na Itália, França, Grã-Bretanha e Alemanha. Eles vão se reunir para fechar esses acordos de expansão territorial. A eclosão da guerra, você pode observar que ela vai acontecer com a anexação de vários territórios. A Alemanha invade a Polônia, a Alemanha ela conquista uma região da Tchecoslováquia, chamada de Sudetos, e depois termina conquistando, tomando toda a Tchecoslováquia na época. E isso vai ferir, digamos assim, a identidade dos povos daquelas regiões. Depois é assinado o Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão. Hitler e Stalin eles vão assinar um acordo. Então as duas nações não podiam uma expandir para o lado da outra. Aqui, nem Hitler podia invadir a Alemanha e nem Stalin, então, vice-versa, não podia invadir a área conquistada pelos alemães. Primeiros avanços da guerra, você pode perceber que acontece então a invasão da Polônia, dos Sudetos, a tática era chamada Blitzkrieg, tá? Blitzkrieg. Hitler ordenou a invasão da Dinamarca, Noruega, Bélgica e Holanda. Observe o nome, Blitzkrieg. Ainda em 1940, munidos de um intenso arsenal militar, os alemães atacaram a França e venceram rapidamente. A França, então, ela procura resistir e cria, então, a República de Vic, já no sul da França. Mas não consegue. Logo depois, os alemães tomam conta, então, de toda a França. Charles de Gaulle, uma breve biografia de Charles de Gaulle, tá? Governo da época. Participou das duas grandes guerras em nome da França. Primeira guerra, foi feito prisioneiro. Na Segunda Guerra, foi exilado em Londres. Então, você observa aí, alemães aqui desfilando aí, em torno aí da Torre Eiffel. E a Operação Barbarossa, que nós temos aqui, é quando os alemães já tinham invadido e tomado praticamente toda a Europa. Eles tentam avançar, quebram um acordo de não agressão com os soviéticos e então partem para invadir a Rússia. E então se dão mal nessa operação. A invasão da União Soviética, os nazistas envolveu mais de 4 milhões de soldados. 4 milhões de soldados. Tá? Em uma frente de batalha enorme, utilizando mais uma vez a estratégia de guerra relâmpago. Mas, ao final, os alemães, então, eles são derrotados, então, dentro da União Soviética.
Nós temos aqui o mapa da guerra. O centro aqui, o epicentro, a Alemanha, então, e as setas indicando as direções tomadas aí pelos exércitos. Observe a legenda para ter uma melhor visão da situação. O holocausto aqui da guerra é quando o governo nazista ele procura exterminar todas as raças consideradas inferiores dentro da Alemanha. Todas. Tá? Toda, digamos assim, testemunho de Jeová, homossexuais, negros, judeus, principalmente judeus aí. Vocês vão observar nessa leitura aqui. Então esse povo, eles são desapropriados, todos os bens são confiscados e eles vão para os campos de concentração. Isso passou a ser chamado de solução final. Tá? Solução final. Então eliminar todas as etnias consideradas aí inferiores. Nós vamos aqui, ó, a questão, quando os Estados Unidos entram na guerra, tá? A entrada dos Estados Unidos na guerra. Então, aí na Segunda Guerra Mundial, nós temos que observar que havia a política expansionista japonesa que vai colidir com a questão americana, quando os japoneses atacam a base militar americana chamada de Pearl Harbor. Aqui o mapa apresenta muito bem essa situação, tá? Dos conflitos aqui entre americanos e japoneses no Pacífico. Os aliados, eles procuram formar uma frente para combater o avanço, então, alemão, tá? Combater o avanço alemão. Aí nesse ponto você vê, vai se aliar para combater os alemães, franceses, ingleses, americanos, soviéticos, tá? Vão todos formar uma grande frente para combater então o exército alemão. Que apresentando na trincheira, onde eles, na neve, em cima da neve, pode observar aí, a trincheira é o local assim mais norte da guerra. O fim do Reich, tá? O declínio do Reich, início quando as forças aliadas, elas promoveram uma série de vitórias em cima do eixo, em cima dos, digamos assim, dos alemães, dos japoneses e italianos. Então ele vai ser uma sequência de vitória dos aliados em cima dos alemães aí. Então não tem outro, os alemães vão terminar se rendendo. E marcando aqui mais para o final, você já vê aqui nessa imagem o troco que os americanos dão aos japoneses à base militar de Pearl Harbor. Aqui a bomba atômica, o lançamento da bomba atômica aqui em Hiroshima. Aí vem, aqui já mais nessa parte final, a questão da participação do Brasil na guerra. Você vê, o governo do Brasil na época da guerra era o presidente Getúlio Vargas. Você vê toda aqui a participação, como o Brasil participou. A Alemanha demonstrou interesse em investir no Brasil, mas aí nós temos a seguinte: os alemães mostraram interesse, mas não se manifestaram naquele momento. Em contrapartida, os Estados Unidos se manifestou e ajudou o Brasil nas questões financeiras, fez vários acordos com Getúlio Vargas. E então o Brasil tira um pouco aí de vantagem em cima dessa questão. Aí vem por final aqui, também já concluindo essa parte, vem os acordos de Washington, tá? Vários acordos vão ser firmados no final da Segunda Guerra, como ele fala aqui, ó, resumiu a campanha na Itália. Será que a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial se resumiu à campanha na Itália? Aí a resposta aqui é não. Aí ele segue explicando toda a participação brasileira ali. Nós temos como ficou o globo depois da guerra. A situação da Alemanha, a situação da União Soviética, dos Estados Unidos, a geografia europeia, como ela vai mudar. Aí o mapa apresenta essa transformação e essa mudança aí. A criação da ONU, já está encerrando o nosso conteúdo aqui. A ONU é criada na Conferência de São Francisco, tá? A Organização das Nações Unidas. Ela vem em substituição tá? Da Liga das Nações. Ela surge para substituir a Liga das Nações. Finalidade, promover a paz mundial. Nós temos aqui a Corte Internacional, como ela é formada. Eu espero que vocês deem uma leitura, uma boa de uma leitura nesse conteúdo, nessa parte.
e então vamos resolver a atividade. Vocês têm uma atividade que receberam em casa, na escola, os pais foram buscar na escola, procure resolver aquela atividade, e essa atividade aqui do livro até a página, você vai observar, você vai pegar o livro, fazer o jogo rápido e também resolver outra atividade até a página 418. Confira aí, até a página 418, você vai resolver, e então essas atividades vocês sabem que elas já fazem parte do processo avaliativo, já somam com a avaliação de vocês. Vejam sobre essa temática vídeo no YouTube, e que se apresentam vários vídeos com excelente qualidade. Observe e amplie o conhecimento de vocês. Forte abraço, até a próxima.